Oi, gente! Eu sou Vanessa, acadêmica do 7º semestre do curso de enfermagem na Faculdade de Taquara, na Facarte, e eu tô aqui hoje para falar um pouquinho para vocês sobre as atividades dos grupos nas unidades de saúde, né? A importância que elas têm, como que surgiu, qual a finalidade delas. Então, eu vou começar falando para vocês um pouquinho como que foi esse surgimento das atividades de grupos nas unidades de saúde. As primeiras experiências que tivemos sobre as dinâmicas de grupo iniciou no século XX com o médico Joseph Hersey, nos Estados Unidos. O que o Joseph fazia? Ele reunia os pacientes que sofriam com tuberculose, de acordo com a condição econômica, para falar sobre a doença, né? Ele avaliava essa condição econômica para falar sobre condições alimentares, falar sobre condições de higiene, para melhorar a recuperação dos pacientes, né? Então, depois do Joseph, as experiências que a gente teve mais concreta das atividades de grupo foram com o Kurt Lewin, que foi quem criou essa proposta de dinâmica de grupo. O que o Lewin tinha a mais? Ele diferenciou-se pela abordagem educativa que ele tinha. Ele buscava, né, as pesquisas pelas atividades em grupo, buscava esse conhecimento mais a fundo para entender como que seria de fato melhor essa dinâmica de grupo para os pacientes, né? Depois disso, então, foi criado pelas SFs, né? Foi então constatado que seria bem importante essa dinâmica de grupo pela troca de experiências que os pacientes faziam, que notou-se pelos enfermeiros que essa troca, esse conhecimento poderia ser benéfico para melhora na recuperação dos pacientes. Então, o que a gente pode perceber dessa dinâmica de grupo? Atualmente é bastante usado nas unidades de saúde como uma estratégia de promoção de saúde, prevenção, porque a gente começou a se perceber que essa troca de experiência favorece muito para o cuidado dos nossos pacientes, né? É uma troca de experiência entre eles e a gente possibilita com que a gente eduque o nosso paciente para a autonomia dele, né? Muitas vezes a gente tem diversos grupos, né? Grupos terapêuticos, como grupos de tabagismo, grupo para etilista também. E a gente pode perceber que essa troca de experiência entre eles é bem benéfica, porque às vezes tu tem uma dúvida, a dúvida do paciente do lado é a mesma que a minha, só que eu não tenho com quem tirar essa dúvida, né? Eu não tenho com quem trocar essa ideia. E ali é um espaço que a gente tem reservado para fazer isso. É muito importante que o enfermeiro saiba conduzir essa dinâmica de grupo, porque por meio dela a gente pode diminuir os conflitos, né, dos pacientes, sendo bem resolutivo e sendo solução de vários problemas que eles têm. A dinâmica de grupo não é apenas exercida pelos enfermeiros nas unidades de saúde. A gente também pode observar esse trabalho feito pelos agentes de saúde, assistentes sociais também realizam essa função, né? Dentistas, médicos, também não é apenas uma atividade exercida pelo enfermeiro na unidade de saúde, né? Na área da enfermagem, além desses grupos terapêuticos que a gente monta, né, para que tenha um retorno maior, né, a gente também pode trabalhar com grupos de hipertensos, grupos com diabéticos, para orientar, né, a alimentação, a importância da atividade física, para que eles tenham uma autonomia e um cuidado melhor com eles mesmos, né. A gente pode também elaborar grupos de gestante, porque muitas vezes o que a gente está presenciando atualmente são mães muito jovens, que às vezes não tem noção nenhuma, né? Então é bom porque a gente ensine a amamentar, né? Como dar de mamar esse bebê, orientar sobre quando dar a primeira papinha pro bebê também, sobre os testes, né? Testes que o bebê tem que fazer, as primeiras vacinas, teste do pezinho. Então, o grupo é uma ferramenta
bem importante que a gente pode usar para passar todas essas orientações aos pacientes, que às vezes na nossa consulta de enfermagem a gente não consegue passar para todos eles, né? Ou a gente vê assim o paciente rapidamente pelo posto e a gente não consegue passar todas as informações que a gente queria. Então a gente pode usar dessa ferramenta, que é a dinâmica de grupo, para passar essas informações para os pacientes para que seja eficaz para a saúde dele. Bom, então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado e espero que eu possa ter passado alguma informação construtiva para vocês sobre as dinâmicas de grupos nas unidades de saúde, né?